Bom dia a todos. Quero nessa manhã fazer uma exposição da palavra de Deus, das Escrituras, onde eu vou me basear aqui em Gálatas, capítulo 1 e capítulo 1 e capítulo 2, o qual o nosso irmão apóstolo Paulo enfrentou em questões de doutrina, de apostasia dentro da igreja, e esse é o tema que eu quero abordar. E dentro desse tema eu quero falar também sobre a questão da justificação pela fé, que ninguém é justificado por obras, mas sim justificado pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos à leitura, e eu quero, você que vai me ouvir, você que vai me assistir também, eu quero que você acompanhe junto comigo dentro daquilo que vai ser falado, dentro daquilo que vai ser abordado, dentro da palavra do Senhor. Nunca que você, quando vai ouvir alguém, um pregador ou que seja, que você não acompanhe aquilo que está sendo falado. Por quê? Para que permaneça a verdade das Escrituras, não porque eu estou falando, não, de forma alguma. A palavra, ela não é minha, a palavra é do Senhor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 10 e 11, quando Paulo chegou ali na cidade de Bereia, então os bereanos, quando Paulo ia para a sinagoga falar nos sábados através da palavra de Deus, aqueles homens acompanhavam o que Paulo pregava. E assim deve ser eu e deve ser você. Não nos devemos acreditar em qualquer fábula, em qualquer coisa. Nós temos que acompanhar naquilo que está sendo falado. Então eu quero que você me analisa e faça isso também, né? Que a verdade das Escrituras permaneça, o verdadeiro Evangelho permaneça como ele é, como as Escrituras é, porque as Escrituras é a verdade, e contra a verdade ninguém tem argumentação. Amém? Vamos então aqui Gálatas capítulo 1 vai dizer assim, Paulo vai fazer a sua saudação, né, dentro desta carta, dessa epístola, e vai dizer, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, o qual ressuscitou entre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Graça e paz seja com vós da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus, o qual deu a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, que segundo a vontade de Deus, do nosso Pai, que seja para a glória para todos sempre. Amém. No versículo 4, ele fala algo interessante, o qual ele deu a si mesmo, né? Efésios capítulo 5 vai dizer assim, capítulo 5, versículo 25, 26 e 27. Maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Então o que Paulo? Paulo ele faz uma comparação entre um relacionamento de um homem e de uma mulher, como o relacionamento entre Cristo, que é o cabeça, e a sua igreja. Então, o Senhor Jesus, o Paulo está dizendo aqui que Cristo se entregou por ela, se entregou pela a igreja. Aí o versículo 26, para santificar, purificando-se com a lavagem da água pela palavra. O 27, a fim de apresentarmos a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, coisas semelhantes, santas e irrepreensíveis. Então, quando nós se tornamos igreja
e fazemos parte da igreja. Quando eu falo igreja, não é uma denominação, não é uma placa. Sim, você faz parte do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Então nós somos um povo santo, um povo separado, um povo o qual Paulo vai aqui, santificados, purificados com a lavagem, com a lavagem da palavra de Deus. Por isso que é muito importante nós atentarmos para o ensinamento das Escrituras, o ensinamento da palavra de Deus. O versículo 6. Admira-se que tal depressa esteja passando da graça para Cristo, para o outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas sim vos inquieto querendo perverter o evangelho de Cristo. O que estava acontecendo aqui nos tempos de Paulo aqui em Gálatas, na igreja da Galácia? Estava ali, eram uns cristãos que se converteram, judeus que se converteram ao cristianismo, e eles começaram a voltar às práticas novamente do judaísmo, principalmente em questão da circuncisão, né? O que é circuncisão? Circuncisão, ela foi dada por Abraão, se não me falha a memória, acho que Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 12, no qual o Senhor fez o pacto com Abraão através da circuncisão, né? Todos que nasciam homens, ele tinha que ser circuncidado, que nascia ali entre o povo de Israel, ou entre a família de Abraão. Então todo escravo, todos eles tinham que passar pela circuncisão. Até então que Abraão ele foi circuncidado com 90 anos. Então esse era o pacto que Deus fez com Abraão, né? Agora quando nós chegamos na nova aliança, no novo pacto, essa circuncisão agora ela é feita no nosso coração, né? Então não tem mais necessidade de nós. Por isso que mais à frente eu vou falar o que o Paulo estava querendo dizer em questão da circuncisão, né? Que os judeus estavam voltando às práticas do judaísmo, estava vivendo pela lei. E por isso que ele vai dizer assim que ninguém é justificado pelas obras da lei. Nós somos justificados pela fé, pelo meio de Cristo Jesus, é o qual nós somos justificados por Cristo. Aí o versículo 7, o qual não é outro evangelho, mas algum de vós inquietaram, querendo perverter o evangelho de Jesus. O versículo 8, mas ainda no mesmo que o anjo do céu vos anuncia o evangelho, além dos que está anunciado, seja amaldiçoado. Tem tradução que vai dizer anátema, né? O versículo 9, assim já vos disse agora, de novo, também digo, se alguém vos anunciar um outro evangelho, além de que já recebeste, seja amaldiçoado, seja anátema. Então o que estava acontecendo aqui? Esses homens, esses judeus, estavam querendo introduzir novamente, como eu já falei, o ato da circuncisão no cristianismo. Então por isso que Paulo falou assim, olha, ainda que um anjo apareça aqui no nosso meio, onde nós estivermos, seja anunciado um outro evangelho além da que já está posto, porque ele vai falar que é o evangelho da circuncisão, o qual não existe, não tem como colocar as práticas da lei dentro do cristianismo, em questão da lei cerimonial. Então o apóstolo Paulo ele vai falar assim, olha, não pode colocar um outro fundamento, quer dizer, um outro evangelho, além do que já foi anunciado, que é Cristo. E quando Paulo fala isso,
ele fala que aquilo que foi já anunciado já estava nos tempos eternos de Deus, estava escondido nos tempos eternos há muitos séculos. Pois tem um texto bíblico aqui que fala, Colossenses 1:27 vai dizer assim, ó, o mistério que esteve oculto durante os séculos e gerações, que agora foi manifesto aos santos. Então, aquilo que estava escondido nos tempos eternos de Deus, há séculos, antes da fundação do mundo, foi revelado agora por meio de Cristo Jesus, né? Foi revelado no Evangelho, e agora vem Paulo e o Senhor Jesus revela isso para ele, coisas que estavam escondidas nos tempos eternos. Por isso que Paulo disse, olha, ainda que o anjo vos anunciasse um outro evangelho além daquele que lá está posto, com este é Cristo Jesus. Será que você tem recebido o verdadeiro evangelho? Será que você tem ouvido o verdadeiro evangelho? Não o evangelho, esse evangelho que tem que ir apresentado por aí, principalmente nessas igrejas neopentecostais, que você tem que fazer sacrifício para ter algum benefício de Deus, que você tem que dar seu tudo, que você tem que fazer fogueira santa de Israel para ter algum benefício diante de Deus? Será que você tem que fazer sacrifícios para ter algum benefício diante de Deus? Não, Senhor, não, isso não é evangelho, isso é um evangelho anátema, um evangelho amaldiçoado, pois aí então aqueles judeus estavam querendo perverter o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós temos que preservar a palavra de Deus, nós temos que preservar o evangelho de nosso Senhor Jesus, porque o evangelho é simples, meus irmãos. O evangelho, a palavra de Deus, ela é simples, basta se pregar, abrir a Bíblia, as escrituras, a palavra de Deus, que as pessoas vão compreender, as pessoas vão entender o evangelho. Basta falar de Cristo, basta falar do seu sacrifício, que ele morreu na cruz do Calvário, basta somente crer nessa obra gloriosa da cruz do Calvário. Então, Gálatas capítulo 2, o versículo 17 vai dizer assim, ó, se nós que procuremos ser justificados em Cristo, fomos mesmos também achados pecadores. Cristo é o ministério do pecado? De maneira nenhuma. É o versículo 18. Se torno edificar aquilo que destrói. Contudo, a mim mesmo é transgressor. O versículo 18. Aí Paulo vai dizer, pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver é Cristo. O 20, estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo é que vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou a si mesmo, que entregou por mim. E o versículo 16 diz assim, ó, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Então o homem, nós não somos justificados pelas obras da lei, mas pela fé no Senhor Jesus Cristo, que também temos crido em Jesus para sermos justificados pela fé, não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém é justificado. Então aqui o apóstolo Paulo, ele subiu para Jerusalém, e quando ele chegou em Jerusalém, aqueles homens começou a persuadir eles para que eles viessem fazer o ato da circuncisão. E aí, nesse momento, Paulo teve um conflito com o apóstolo Pedro, que Pedro estava se dissimulando junto com eles, até Barnabé também entrou nessa questão. E aí onde Paulo ele intervém e fala assim, olha, sabemos que o homem não é justificado diante de Deus pelas obras da lei. Por quê? Como eu falei, estavam fazendo o ato da circuncisão. O ato da circuncisão
novamente. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse, olha, ninguém é justificado diante de Deus pelas obras da lei, mas nós somos justificados diante de Cristo Jesus. Amém? Então, o versículo 21 diz assim, ó, o versículo 20, estou crucificado com Cristo. Quer dizer, Paulo está dizendo, olha, eu já sou crucificado. Eu fui crucificado junto com Cristo. Eu entreguei minha vida para Jesus. E já não vivo eu, mas Cristo é que vive em mim. Aí, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo, se entregou por mim. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga que vai me ouvir nesse vídeo, uma coisa eu te digo para você ser salvo, você precisa entregar a sua vida expiacialmente para Jesus. Não adianta você fazer sacrifício, que nós somos salvos, nós somos justificados pela fé, pelo sacrifício. O ato da salvação é o ato de crer. Então você creu na obra gloriosa da cruz de Cristo Jesus, você vai ser salvo. Então, se entregue a Jesus, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus, fica com essa palavra em nome de Cristo.